Uma pesquisa Quest com relação à aprovação do governo Lula. Já temos ela em tela? Será que a gente consegue colocar então, para quem está nos acompanhando? Caso você queira mais detalhes sobre esses números, Opa. Já temos então aqui na nossa tela um pouco do que esse levantamento da Quest aponta. Se possível, a gente coloca o título só para ter a referência da pergunta feita aos entrevistados nesse levantamento com relação à aprovação do governo Lula, a reportagem que está lá no site da CNN Brasil, mas já trazendo a manchete para vocês. Desaprovação do governo Lula chega a 57%. 40% aprovam o terceiro mandato de Lula, o Lula 3. Mas temos, portanto, esse índice de 57%, está dentro da margem de erro quando a gente traz um comparativo com o que foi o levantamento, Pedro Duran, feito no mês de março. Pois é. E o gráfico mostra claramente, né, Carol, como a gente consegue perceber o agravamento dessa queda na aprovação do governo. Eu sempre gosto de citar esse turning point que acontece entre novembro e dezembro do ano passado e março desse ano. Aqui no gráfico, não sei se a gente consegue ampliar também para quem está nos acompanhando, para ficar mais claro exatamente essa mudança que o Pedro se refere. E aí a gente vê a trajetória ascendente dessa desaprovação. Então, hoje está no patamar de 57%, segundo esse levantamento da Quest. E a aprovação veio caindo a partir de dezembro de 2024 e atingindo agora 40% dos entrevistados. Triste, né, Carol, para o governo? Triste notícia para o governo Lula. Eles vão ter que se esforçar muito para conseguir reverter essa desaprovação. Na verdade, quando o Sidônio Palmeira foi chamado para substituir o Paulo Pimenta no Ministério da Secretaria de Comunicação, algumas pessoas já avisavam ali o entorno do presidente Lula que antes de melhorar ia piorar um pouco ainda, né? E foi o que aconteceu. De fato, a gente teve uma piora. O governo não está se ajudando, né, Carol? O governo, cada semana que passa, entra numa crise diferente, entra numa polêmica diferente. E dessa vez a polêmica é a história do IOF, que é a taxação ou o aumento da taxação de uma série de transações feitas especialmente com moeda estrangeira. Essa é a crise da vez do governo que eles estão tentando resolver. Aliás, mais uma vez se mostraram incapazes de cumprir aquilo que eles próprios tinham previsto. Porque a expectativa era que ontem você tivesse um anúncio sobre a nova forma de taxar o IOF, ou se o decreto vai ser derrubado, ou se vai ser derrubado pela metade, ou 2/3, ou 10%, e o que vai vir no lugar. E no final das contas perceberam que não é tão simples a conta assim, deixaram para a semana que vem para poder fazer esse anúncio com o apoio da Câmara e do Congresso, ou pelo menos com a anuência do presidente da Câmara e do presidente do Senado Federal. Então, a crise do momento é o IOF, mas a carne continua cara, o café continua caro, o ovo continua caro. A decisão sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil não avançou ainda. Então, tem muitos fatores que fazem com que o governo não tenha conseguido administrar as doses do remédio para essa baixa aprovação do presidente Lula, né? Fora, e obviamente isso tem impacto, a crise do INSS.